Meu comentário político de hoje começa com a Câmara Federal, ao qual aí teve o processo de votação lá na Comissão de Constituição e Justiça, com relação ao relatório que rejeitou a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Mesmo rejeitado o relatório, ele vai para o plenário e vai ser votado dia 2 de agosto. Então, a primeira análise desse processo é o seguinte: o governo conseguiu mexer, fez uma troca de vários parlamentares, principalmente do PMDB, do PSD, com relação a ter um apoio efetivo na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma hipocrisia, uma falta de ética, uma politicagem bem de baixo nível. Infelizmente, o Michel Temer está na jogada, né, está ainda no campo, porque está fazendo manobras que não são éticas. Aliás, ele está sendo acusado de corrupção passiva, então isso já significa que a questão aí política e ética é bem diferente para ele do que para nós todos que somos aqui brasileiros. E, infelizmente, então, a denúncia não foi aceita, né, foi rejeitada, mas foi para o dia 2 de agosto o processo de votação. Por quê? Porque primeiro que o governo está com medo de não ter a maioria na Câmara. Vamos entender o cenário. O Procurador-Geral da República fez a denúncia contra o presidente da República por corrupção passiva. A denúncia da Procuradoria foi para o Supremo, do Supremo foi para a Câmara, porque a Câmara tem que aprovar que a denúncia seja aceita pelo Supremo, e lá o Temer tem que ter no mínimo aí 171, 171, né? Mais de 171 votos para não ir a não ser investigado, na verdade, né, não ir a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e ser afastado do governo. Então, a primeira coisa que ele fez foi mexer lá na Comissão de Constituição e Justiça, trocando parlamentares do seu partido a seu favor. O segundo ponto agora foi que a denúncia, em vez de ir direto para o plenário, como era a vontade no começo dos PMDBistas a favor do Temer, para votar amanhã à noite, ou segunda-feira, não foi levada a denúncia porque as articulações ainda não estão bem trabalhadas e o governo está com medo de perder. Lembrando que a denúncia na Câmara, se for aprovada por mais de 342 deputados, faz com que a denúncia seja válida, mesmo rejeitada na Câmara. E isso, de imediato, torna o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, presidente interino, e o Michel Temer já réu de fato no Supremo Tribunal Federal. Isso significa que ele é afastado por até 180 dias, certo? Isso é importante. Agora, um outro cenário interessante é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dando aí meio que um discurso muito mais politizado, né, ideologicamente, e mostrando os pobres contra os ricos, o fraco contra o forte, com relação à sua condenação. Ele em nenhum momento ele desconstrói a acusação, né, e a condenação a 9 anos, a mais de 9 anos de cadeia, porém ele dá um tom de que ele é o pobrezinho, ele é o cara que saiu da senzala, ele é o cara que era o operário oprimido, que agora a política, né, agora os tribunais estão caçando ele pelo que ele fez pelos pobres. Claro que isso é uma bobagem. Na realidade, ele fica evidente que alguma coisa de errada aconteceu aí, né? Talvez não se tenha, né, condições de dizer agora se realmente, né, a questão do triplex, do apartamento eram os principais fatos, mas vários envolvidos na corrupção e na Operação Lava Jato têm o Lula como referência. E onde tem fumaça, vocês sabem, né? Tem fogo. Então, acontece que o Lula não fosse condenado agora por essa ação, seria por uma outra, né, com provas mais evidentes. Porém, novamente devemos notar, os presidentes do Brasil e ex-presidentes são acusados ou sofreram agora com a Dilma impeachment por questões administrativas e corrupção. Fica esperto com isso, meu querido ouvinte. O Brasil precisa de pessoas com consciência para entender o processo político e não deixar se repetir isso na história brasileira.
E aqui em Limeira, o governo de Mário Botion não consegue sair do processo de intervenção na empresa pública de transporte. Isso provavelmente vai levar o governo até o final a sangrar muito e não conseguir fazer uma política que realmente mostre a identidade desse governo. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.